Na vida, tudo é um ciclo, né? Tudo é cíclico. Uma coisa surge, depois ela tem um pico, ela desce e começa outra. Se a gente parar para observar, tudo na vida é um ciclo, tudo na vida passa, nada permanece para sempre. O seu maior problema é cíclico. Ele começa aqui embaixo, ele tem um pico aqui em cima e ele começa a cair e ele termina. Ao mesmo tempo que ele termina, começa um novo ciclo, começa novamente alguma outra situação, um novo ciclo que tem um pico e depois começa a cair novamente. Muito bem, bom dia, bom dia! Hoje nós estamos na nossa live com a reflexão sobre a parábola do livro de Mateus, capítulo 24, versículos 32 e 33, onde nós estamos fazendo esse estudo das parábolas e hoje a parábola da figueira, uma parábola também que nos faz refletir sobre algumas coisas importantes aqui, sobre alguns sinais da natureza para nós, natureza sempre tão sábia, e Jesus soube fazer essa analogia com essa parábola bem interessante na conversa com os discípulos. E a parábola da figueira, então, como as outras também, como a maioria delas, ela é bem curtinha, são 2 versículos, no capítulo, está no livro de Mateus, capítulo 24, versículos 32 e 33, bem curta mesmo. E aí o título aqui dessa versão da Bíblia que eu estou utilizando, não sei se eu cheguei a mostrar para vocês, estou utilizando essa versão da Bíblia, da edição Paulus. Eu gosto dessa versão porque é uma versão bem explicativa e também sempre tem um rodapé aqui na parte de baixo, não sei se vocês conseguem perceber, ó, em todas as páginas tem um rodapé que ele faz uma breve explicação aqui sobre o texto ali, né? O texto que está falando é separado pelos versículos e é interessante, eu vejo que é uma versão que traz uma linguagem mais simples, mais do nosso dia a dia, então tem essa tradução e é uma versão interessante. E ela diz o seguinte, o título é Fiquem Vigiando. Aprendam, portanto, a parábola da figueira. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está perto. Vocês também, quando virem todas essas coisas, fiquem sabendo que ele está perto, já está às portas. Vou ler novamente para você essa última parte. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está perto. Vocês também, quando virem todas essas coisas, fiquem sabendo que ele está perto, já está às portas. E essa é a parábola de hoje. Então aqui é importante entender em qual é o contexto, né? Sempre no primeiro momento a gente faz essa reflexão, qual é o contexto que essa parábola está sendo contada, né? Então essa parábola ela faz parte de um texto maior onde Jesus está falando aqui da forma muito ruim de viver em Israel naquele tempo. Então fala da divisão de grupos, de discriminação de pessoas, falta de comunhão, falta de ajuda entre as pessoas. Então os discípulos aí perguntaram para Jesus nessa conversa, mas Senhor, Jesus, enfim, não sei se nessa época, nesse momento todos sabiam que era Jesus já, mas perguntaram como que a gente sabe que o tempo está próximo, como que a gente sabe da consumação do século, da consumação final. E aí Jesus disse, olha, sejam como, vigiem como exemplo
da figueira. Então os sinais eles estão aí, a natureza é repleta de sinais. Aqui estou imaginando as palavras que Jesus pode ter dito nesse aspecto, mas preste atenção, a figueira, quando as folhas começam a brotar, é um sinal de que o verão está perto, está se aproximando. Então também é importante a gente se dar conta aqui que na época, se a gente pegar toda a história da Bíblia, algumas árvores, elas são elas trazem, é muito forte, né? A Bíblia traz em diversas passagens algumas árvores. Dentre elas, as principais aí é o que? A videira, que fala bastante, a oliveira, a figueira e o que mais que a Bíblia traz de árvores? A videira, a oliveira, a figueira e o espinheiro, se eu não me engano. Mas aí a gente pega a oliveira, a videira e a figueira, são todas árvores que produzem frutos. E a figueira, gente, desde o episódio que é mencionado de Adão e Eva, quando ficaram nus, né? Foi feito um cinto com folhas de figueira. Então a gente percebe que a figueira é uma árvore bem tradicional da época, né? Então o fruto do figo, né, era consumido desde muito tempo. Então Jesus sempre traz exemplos, né, de objetos, de coisas, de plantas, de animais que era da época deles. Para quê? Para facilitar a comunicação, para facilitar o entendimento. Então a magia aqui da comunicação através das parábolas é isso, né? Essa inteligência de pegar objetos, animais, coisas da época para fazer essa analogia. E Jesus então disse para os discípulos, fiquem alertas, né? Fiquem atentos aos sinais. Então a natureza, as coisas, tudo que acontece, sempre tem algum sinal que demonstra que vai acontecer. Então, quer saber quando vai ser o juízo final? Quer saber quando o Senhor volta, Deus voltará? Presta atenção nos sinais. Presta atenção que a natureza traz esses sinais. E aí a gente traz essa reflexão para nossa vida. Quantos sinais você recebeu de algo, tanto que era algo para que você fizesse, né? Algo para você fazer como para não fazer. Aí você pode chamar de sexto sentido, né? Quantas vezes você teve talvez uma oportunidade lá, uma voz interna, uma imagem, uma sensação, às vezes nem era uma comunicação tão clara, mas é uma sensação de que você devia fazer aquilo, ou algo dizendo faz aquilo, e você não fez, e depois você percebeu que perdeu uma grande oportunidade. Ou também o inverso, né? Um problema prestes a acontecer, e aí você sonhou com algo dizendo, te contando que aquele problema ia acontecer, ou te dando algum sinal que o problema ia acontecer, e às vezes você até sabia que tinha um rabinho preso lá, você sabia que tinha uma situação que precisava resolver, e veio essa informação através de um sonho, por exemplo, ou através de uma intuição. A gente trabalha a intuição como ou uma imagem mental, ou uma voz interna, que você às vezes nem sabe como explicar, ou um sentimento, uma sensação de que tinha que fazer alguma coisa, tomar uma decisão naquele momento, e você não tomou, e depois esse problema se concretizou. Quantas vezes aconteceu isso? Por quê, gente? Porque nós somos conectados, nós estamos conectados o tempo todo, com tudo, com o universo como um todo. Então por isso que vem esses sinais. A nossa mente
inconsciente, subconsciente, está conectado com o todo. Então todas as informações que já passaram por nós e que estão disponíveis na mente maior, né? na mente superior, na grande massa, elas estão disponíveis e nós conseguimos captar essas informações. Então quando a gente recebe uma intuição, é um sinal de Deus, é um sinal da natureza, é um sinal do universo, dizendo, toma uma decisão. Os sonhos, aqui a ideia dos sonhos, e aqui é importante porque os sonhos é um sinal muito forte de Deus, né? Um sinal muito forte da natureza, porque o sonho é um estágio onde a sua mente já está gritando algo para você. Então todo sonho tem um significado, todo sonho tem um significado. Mas esse significado não é um significado, sonhei com cobra é sinal de dinheiro, sonhei com o que mais que tem esses significados que todo mundo diz, sonhei com cobra é sinal de dinheiro, se a cobra está enrolada é um significado, se está andando, né, está espichada é outro significado. Não é isso normalmente, exatamente isso, né? Talvez, como nós temos essas informações e nós temos essas crenças, então a nossa mente usa dessas crenças para fazermos refletir, ou para tomarmos alguma decisão, ou para nos avisar de alguma coisa. Mas normalmente cada sonho tem um significado para a pessoa. Então toda vez que você sonhar e você quiser saber o significado, você consegue fazer uma reflexão e você procurar, sonhou com cobra, então o que você vai fazer quando você sonha com cobra? Você pode fazer uma reflexão, o que a cobra representa na sua vida, por exemplo, representa muito medo, você acredita que sonhar com cobra tem relação com dinheiro, então, eu acredito que sonhar com cobra tem relação com dinheiro, ok, então será que esse sonho tem relação com dinheiro? E aí você deixa fluir esses pensamentos, você deixa a tua mente te trazer as informações que você precisa. Ou seja, aqui você precisa confiar na sua mente. Confiar que lá no seu subconsciente, lá no seu inconsciente, lá nos porões da sua mente, tem as informações que você precisa. E quando você confia, você para e você deixa que a sua mente traga essas informações para você, você consegue compreender os significados daquela informação, daquele sonho. Mas lembre-se que o sonho é a sua mente gritando algo para você, já está no estágio, já deu sinais, você não percebeu, já trouxe uma intuição, você não percebeu, e o sonho então é o grito da sua mente dizendo, Edivaldo, acorda cara, tá aqui a informação. Então assim, não devo acreditar nos sonhos? Não é bem assim. É importante você fazer uma análise disso, uma reflexão sobre os seus sonhos. É um sinal de Deus, é um sinal da sua mente, é um sinal da natureza aí para você. E a natureza está cheia de sinais, como nessa parábola Jesus fez a comparação ali com o pé de figueira, né? O pé de figo, que o pé de figo tem algumas particularidades, porque o fruto acaba vindo antes da folha, e a folha, antes do verão, aí as folhas começam a desabrochar, né? Começam a aparecer, e aí em seguida já é o verão. Então, Jesus utilizou essa analogia para passar essa comunicação, né? Através dessa parábola. Então, para dizer também, caramba, prestem atenção nos sinais que a natureza tem para dar. E a natureza tem muitos sinais. Se a gente parar para observar uma flor, quando começa a desabrochar, ela está virada para o sul. As raízes das árvores, se você observar, elas estão viradas para o norte. Então, é cheio de sinais. Se nós observarmos nós mesmos, nós temos alguns sinais. Por exemplo, um sinal que eu considero um sinal de Deus, um sinal da natureza, da perfeição de Deus, é termos criado com 2 ouvidos e uma
boca para dizer o quê? Edivaldo, ouve pelo menos o dobro do que você fala. É por isso que eu te criei com 2 ouvidos e uma boca. Se fosse para falar o dobro, eu teria te criado com 2 bocas e 1 ouvido. Então são todos sinais da natureza e nós podemos observar esses sinais e nós teremos muitas respostas. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente fica tão atucanado com as questões do dia a dia, com o trabalho do dia a dia, com a correria do dia a dia, que a gente esquece de parar e observar algumas coisas, a gente esquece de contemplar a natureza, a gente esquece de parar e olhar para um animal e contemplar e observar, a gente esquece de parar e olhar para uma flor, contemplar, observar, a gente esquece de parar e olhar para uma árvore, contemplar e observar, a gente esquece dessa conexão. Só que essa conexão é o que vai te trazer o equilíbrio, a conexão com a natureza vai fazer você se reconectar consigo mesmo, porque como nós já falamos outras vezes, tudo é interligado, tudo é interligado. A natureza está interligada com tudo, então está interligado comigo, eu faço parte da natureza, eu faço parte da mesma energia criativa que criou a natureza como um todo, o universo como um todo. Então essa conexão é importante. E quando eu me conecto, quando eu começo a observar esses sinais, eu começo a ter respostas. Eu começo a resolver os meus problemas com maior facilidade. Eu começo a naturalmente produzir mais. Naturalmente eu consigo perceber as oportunidades que começam a surgir à minha volta. Então essa é a conexão importante que acredito que nessa parábola Jesus quis passar aí para os discípulos. Prestem atenção nos sinais que a natureza tem para oferecer. E eles, quando estavam falando disso, eles estavam vivendo um tempo difícil, um momento difícil aí em Israel, essa questão de divisão de grupos, essa questão de discriminação de algumas pessoas, a questão da falta da comunhão entre as pessoas, a falta de ajuda entre as pessoas. E de certa forma, Jesus também contando essa parábola, falando que quando a figueira começa a soltar as folhas, desabrochar as folhas, logo em seguida é verão, Jesus também está querendo dizer que preste atenção nos sinais, mas também está querendo dizer que na vida tudo é um ciclo, tudo é cíclico. Uma coisa surge, depois ela tem um pico, ela desce e começa outra. Se a gente parar para observar, tudo na vida é um ciclo, tudo na vida passa, nada permanece para sempre. O seu maior problema é cíclico, ele começa aqui embaixo, ele tem um pico aqui em cima e ele começa a cair e ele termina. Ao mesmo tempo que ele termina, começa um novo ciclo, começa novamente alguma outra situação, um novo ciclo que tem um pico e depois começa a cair novamente. Então, se a gente for perceber, a nossa vida é assim, é cheio de altos e baixos, cheio de ciclos. Quando termina um, começa o outro. Então, se você estiver vivendo o pior momento da sua vida, saiba que é um ciclo, é um momento e vai passar, ele vai ter um início, vai ter um pico, onde você às vezes vai pensar, caramba, eu não tenho mais solução, eu não vou mais conseguir sair daqui, a minha vida está terrível, está uma desgraça, eu não sou mais capaz de resolver esse problema. Daqui a um pouco você começa a ver que esse problema começa a diminuir, você começa a resolver ele e quando você percebe, terminou. Mas aí começa um novo ciclo, às vezes começa um novo problema, um problema diferente e você vai perceber que vai ter um pico e vai cair novamente. Então, tudo na vida é assim. O seu momento de felicidade, o seu maior momento de felicidade, ele não foi, não continua e não é sempre estável. Ele começa, ele tem um pico alto de felicidade, depois ele começa a cair e surge um novo ciclo. Então, tudo na vida é cíclico. Então a sugestão aqui, o que é para nós?
vamos prestar atenção nos sinais que a natureza tem para nós, os sinais que Deus criou tão perfeitamente para que nós pudéssemos nos orientar. Então, prestar atenção nos sinais da natureza e também ter essa clareza de que nada permanece para sempre. Tudo é um ciclo. Tudo tem um início, tem um meio, que é o pico mais alto, e tem um fim. E aí, esse fim já não é mais o fim, ele é o início de um novo ciclo. E tudo é cíclico. Tudo é cíclico. Nada é estável, nada é permanente. O que é bom nisso? Por que é bom isso? Porque demonstra e te mostra e nos tranquiliza de dizer: se eu estou vivendo um momento ruim, um momento de problema, vai passar, vai passar, vai passar. Eu ouvi uma vez uma historinha, talvez você já tenha ouvido também, um certo rei chamou o súdito e disse: olha, quem escrever uma frase que ela fique sempre atualizada em qualquer momento, quando eu estiver triste, ela me alegre, quando eu estiver alegre, me faz pensar e refletir e também lembrar de todos os momentos, me traga essa frase e vai ser premiado, ou vai ganhar alguma coisa. Eu não me recordo qual era o benefício disso, né? Mas era tipo um concurso. E aí uma das pessoas trouxe a frase, uma plaqueta com a frase escrita: tudo passa. Aí o rei leu essa frase, parou, pensou e disse: caramba, essa é a frase, essa é a frase. Essa é a frase que, se eu estiver vivendo o pior momento na minha vida, eu vou olhar para ela, vou ler e dizer: cara, passa, é o momento e vai passar. Mas também é um momento que me deixa alerta. Quando eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, o momento maior de felicidade, eu vou ler para ela e vai estar escrito lá: tudo passa. Então vai me fazer aproveitar aquele momento ao máximo, porque tudo passa. Então aproveite o seu momento, aproveite o seu momento. Está vivendo um momento difícil, um momento ruim? Aproveite esse momento. Aproveite para quê? Aproveite para refletir quais foram os seus pontos que você precisa melhorar. O que você fez talvez não foi a decisão mais acertada e que agora na próxima vez você vai melhorar. Aproveita para refletir. E se você estiver vivendo o melhor momento da sua vida, aquele momento incrível, fantástico, de entusiasmo, você lê essa frase: tudo passa. E lembre-se, vai passar também, vai passar. Porque a vida é feita de momentos, não de permanência para sempre. São momentos de felicidade. Qual é o segredo aqui? Aproveitar esses momentos, aproveitar esses pequenos momentos de felicidade e viver intensamente. Então, lembre dessa frase: tudo passa. Aproveite esse momento, aproveite, porque ele vai passar. Aproveite, se delicie dele. Aprenda com ele também, mas na dificuldade é um desafio aí. Na dificuldade é um desafio grande. Você olhar para aquele problema, olhar para aquela dificuldade e pensar no que você aprendeu com aquilo e saber que passa. Isso te tranquiliza, isso vai te dar um certo conforto, mas aproveite para aprender. Aquela velha ideia que já falamos várias vezes, que eu já falei várias vezes para você. Vamos aprender a aprender com tudo e com todos. Nós podemos aprender com tudo que acontece na nossa vida e com todas as pessoas que passam na nossa vida. Podemos aprender o que fazer e podemos aprender o que não fazer. Podemos aprender com algumas pessoas como se comportar, porque a gente olha para elas e a gente vê: nossa, que comportamento interessante, que ações interessantes, que pessoa incrível. E a gente pode olhar para outras pessoas e aprender como não fazer. Se você olhou para alguém fazendo algo que não agradou as pessoas à sua volta, que feriu alguém, você aprende com ela o que não fazer. Então, é a maneira de olharmos, é o nosso ponto de vista. Vamos aprender a aprender com tudo e com todos. E isso, o tio Baga aqui colocando, se dar a oportunidade de observar. Sim, falava no início da live sobre isso,
que a gente está tão atucanado, está na correria do dia a dia, fazendo tantas coisas, e eu percebo isso por mim, a gente acorda cedo, começa a trabalhar e como eu moro no meio do mato, eu moro num sítio, eu tiro de vez em quando aí um tempo para ficar em contato com a natureza, sentar no meio das árvores, sentar na terra, ficar de pés descalços, e aí a gente percebe a maravilha disso, né? A maravilha dessa conexão. Mas, se a gente não tirar um tempo conscientemente para isso, a gente acaba fazendo tantas coisas, a correria do dia a dia, e a gente não tira esse tempo, não se dá essa oportunidade de observar. E a natureza tem muitos sinais aí para nós, é incrível, né? Tanto a questão da organização do trabalho das formigas, a questão das plantas, das flores, trazem muitos sinais importantes que nos fazem refletir. Basta estarmos atentos a isso, basta querermos essa conexão. Muito bem, então era isso. Hoje começamos um pouquinho depois, mas deu 30 minutos aí de conversa. Ontem à noite eu comecei uma live no TikTok. Aliás, criei o canal do TikTok, né? Um canal que era para dancinhas, mas que hoje está começando, já está se direcionando para um canal de conteúdo, e lá tá bombando também, lá muita gente na live, bem interessante a experiência. Então toda segunda-feira à noite às 20h20 tem a conversa com o Edivaldo Potulski lá no canal do TikTok também. E estamos aqui todas as manhãs. E quinta-feira começa o Você no Comando, né? Que é uma live também. Você no Comando, não uma mentoria, né? É uma live no YouTube. Então a gente vai fazer um trabalho aí com bastante conteúdo, e cada canal com o seu conteúdo, né? Direcionado para o seu público, o seu conteúdo. Então aqui continua essa conversa, né? Essa parte mais espiritual de manhã e leitura de livros. Então vai ficar o Café com o Edivaldo Potulski mais para preparar você para o dia, para o seu dia. E aí nos outros canais, então nos outros momentos, na terça-feira à noite, hoje à noite eu tenho o Como Cheguei Lá, inclusive hoje especial Dia das Mulheres. Parabéns aqui para todas as mulheres que estão vendo, tanto que estão aqui ou passaram por aqui, ou que estão vendo essa live gravada. Parabéns pelo seu dia, parabéns por todo o seu trabalho, por toda a sua coragem, por toda a sua determinação, que a gente sabe que vocês são incríveis. E hoje nós temos uma live à noite, especial Dia Internacional da Mulher, com a Dai Estilo. A Dai faz um trabalho fantástico com moda, com estilo, com aparência, com apresentação, mas antes disso ela trabalha muito a questão interior. Ela trabalha muito forte a questão das mulheres desenvolverem a sua autoconfiança, a sua autoestima. Então, se você puder hoje estar na live hoje à noite, vai ser fantástico, vai ser muito legal a conversa com a Dai Estilo, que está fazendo esse trabalho maravilhoso. Quem está chegando agora, essa live ficará disponível então no YouTube por 15 dias. Tá bem, gente? Obrigado por terem estado aqui comigo mais uma vez. Amanhã de manhã às 7 horas, então nos encontraremos novamente aqui no Instagram. Um abração, até mais, ótimo dia, até amanhã.